Ó, a gente começa feliz porque a gente é feliz. Feliz até de bobo a gente é. Mas o noticiário hoje, quando você começa um dia como o de hoje, você tem aquela certeza que a gente faz papel de otário. Por quê? Eu, você, todos nós, cada cafezinho que a gente toma, cada pãozinho que a gente compra na padaria, o remédio que a gente pega na farmácia, a roupa que a gente veste, a gasolina que vai no carro, tudo que você consome, você está pagando imposto o tempo inteiro. Nós, brasileiros, gastamos 149 dias de trabalho para arcar com todos os impostos que nos são cobrados. Então, começa o ano e você trabalha 149 dias e esse dinheiro se transforma em impostos para custear os serviços públicos. Saúde, educação, o asfalto na rua, o saneamento, a segurança. 149 dias trabalhando para pagar impostos. Aí, depois desses 149 dias, o dinheiro que você ganhar fica para você. Só que a gente amanheceu o dia de hoje sabendo de uma operação em que uma empresa do Grupo FIT, dona da refinaria Refit, antiga refinaria de Manguinhos, tem uma dívida de sonegação de impostos de 26 bilhões de reais. 26 bi de reais. Esse grupo montou um esquema sofisticadíssimo com empresas de fachada, offshores, fundos, aplicações no exterior, uma rede para distribuir o dinheiro, para comprar imóveis, para sonegar. Então, o negócio desse grupo é refinar combustível? Não, o negócio desse grupo se chama crime, se chama sonegação. E, embora a gente tenha começado o dia com cara de otário, pagando imposto e sabendo que tem devedores contumazes no Brasil, como esse grupo, a gente vai trazer as informações porque uma operação está em curso justamente para botar a mão nesse dinheiro e para botar essas pessoas que cometem crimes punidas, atrás das grades, preferencialmente, porque quem sonega 26 bi de reais em impostos, quanto será que lucrou, hein? Vamos falar agora com o Humberto Ferretti sobre isso, porque essa operação não é só no Rio de Janeiro, né, Ferretti, mas também aqui em São Paulo, porque esse grupo que eu citei sonega impostos há muito tempo, desde a importação, é o que a polícia tem chamado de do porto ao posto de gasolina, né? Toda a linha de produção, todo o esquema com sonegação. Exatamente isso, Adriana. Boa tarde para você, para o Renan, boa tarde a todos. Eu até acabei de falar, antes de entrar no ar, com uma fonte no Ministério Público para ver se a gente já tinha um balanço de tudo que foi apreendido, mas eles falaram que ainda está sendo contabilizado, porque são muitos documentos, e você falou do valor que esse grupo devia. As primeiras imagens que chegam mostram maços de dinheiro aos montes que foram apreendidos com notas de R$200. Eu acho que boa parte de quem está acompanhando a gente talvez nunca tenha visto uma nota de R$200, nunca tenha pego na mão, ou seja, é muito dinheiro que esse grupo fraudava. Essa operação começou logo cedo. Você falou de onde ela foi localizada? Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Minas Gerais e também no Distrito Federal. Essa operação mobilizou mais de 600 agentes, e aí a gente fala de agentes de forças de segurança, portanto, Polícia Civil, Polícia Militar, e de órgãos de fiscalização, Receita Federal, órgãos municipais, estaduais e federais. É bom destacar, é uma operação integrada, quase 200 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A gente ainda não tem informações sobre eventuais prisões. O Ministério Público me confirmou que não havia nenhum mandado de prisão emitido, mas a gente sabe que no curso da operação podem haver prisões em flagrante. Isso é normal. E, de fato, a estrutura era muito robusta. O esquema envolvia fintechs, fundos de investimentos, paraísos fiscais, importadoras, distribuidoras de fachadas, postos de combustíveis. Aí eles faziam mudanças no quadro societário das empresas para que quem devia determinado tributo para determinado estado não precisasse pagar. Eles simulavam vendas de combustíveis de um estado para o outro. Inclusive, os agentes dos órgãos de fiscalização envolvidos disseram que eles tiveram que quebrar a cabeça, porque eles se depararam ali com o esquema e nada fazia sentido. Então, tiveram que usar também tecnologia, recursos avançados para conseguir identificar. Um ponto que é importante deixar claro, quando a gente fala em esquema criminoso envolvendo posto de gasolina, na cabeça de muita gente vem facção criminosa, especificamente o PCC, que já foi notícia aqui várias vezes. Por enquanto, pelo menos autoridades do estado de São Paulo negam que haja qualquer intervenção, envolvimento, digamos assim, de facções criminosas. Mas é óbvio, com a quantidade de documentos que foi apreendido, e foram muitos documentos,
podem surgir novas revelações. Todos esses documentos agora serão analisados para tentar entender o tamanho real desse esquema, que pode ser muito maior. Só no estado de São Paulo, esse grupo deve cerca de 10 bilhões em impostos. É o maior devedor do estado. E a análise desses documentos também vai ajudar a identificar novos membros desse grupo. A gente fez contato, obviamente, com o Grupo Refit, que é o grupo envolvido, pediu um posicionamento, e nada, né? Mas até agora nenhum tipo de resposta. As investigações apontam que são pelo menos 50 fundos de investimento que recebiam o dinheiro desse grupo justamente nesse esquema sofisticado para fraudar, enfim, para não pagar impostos, para não recolher, pelo menos 50 fundos de investimento, 15 offshores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre esse esquema sofisticado justamente para tentar dificultar a investigação e tentar dificultar as autoridades de identificarem o caminho do crime. Vamos ouvir o que disse o ministro da Fazenda. Eles estão utilizando o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para montar operações lá de evasão de divisa e lavagem de dinheiro. Então, são abertas empresas lá, são dezenas de empresas e fundos que estão sendo abertos fora do Brasil. E o esquema é, você faz um empréstimo para esses fundos, um empréstimo que é suspeita da Receita de que jamais serão pagos, e voltam na forma de aplicação, entre aspas, lícita em atividades econômicas no Brasil. Mas o dinheiro que vai para lá não é um dinheiro lícito. Então, é uma operação de triangulação internacional gravíssima. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também participou de uma coletiva de imprensa contra as autoridades hoje de manhã e deu exemplos de como esse esquema afeta a vida das pessoas, afeta os cofres públicos e a população de maneira geral. Vamos ouvir o que disse. É uma operação super importante que nasce do inconformismo com os débitos, com os devedores contumazes aqui no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, a gente está falando de uma operação contra um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais. 9,6 bi que deixaram de entrar nos cofres do estado. Só para você ter uma ideia do que isso significa, a gente aumentou o custeio da saúde em 10 bilhões de reais por ano. Esses 10 bilhões de reais por ano fizeram com que a gente duplicasse a quantidade de cirurgias eletivas no estado de São Paulo. O estado que fazia 700 mil cirurgias, hoje faz 1.400.000 cirurgias. É como se a gente afastasse do cidadão, negasse ao cidadão o serviço de saúde. Esses caras fraudam 350 milhões de reais por mês. Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também fez uma comparação e disse que são 10 bilhões sonegados em São Paulo, 10 bilhões sonegados no Rio de Janeiro e o total, que está distribuído em outros estados, 26 bi de reais em sonegação de impostos. E o ministro Fernando Haddad também comparou com o que a população perde no Rio de Janeiro, por exemplo, 10 bi dá para custear a polícia um ano inteiro. A segurança, a atividade da polícia nas ruas do Rio de Janeiro daria para custear um ano de trabalho da polícia com esse dinheiro que esse grupo FIT, dona da Refit, sonegou. O dono se chama Ricardo Magro e mora fora do Brasil, né? Exato, Adriana. E não só dele, mas de outras pessoas envolvidas, a Justiça já pediu o bloqueio de 10 bilhões de reais em patrimônio, exatamente para tentar recuperar parte do prejuízo. Agora, 10 bilhões, como a gente falou, a não ser que o volume de dinheiro apreendido seja de fato muito alto, que essas pessoas tenham mais bens, 10 bilhões não pagam nem metade do rombo apurado até agora. E a complexidade é que quem monta um esquema sofisticado como esse para tentar disfarçar toda a origem criminosa do recurso, que vem da sonegação, o lucro que vem da sonegação, tem também uma rede sofisticada de defesa para justamente questionar, para alegar que são empresas lícitas, que quem recebeu não tem nada a ver com crime, com o criminoso. Então, vira uma longa disputa judicial. Importante destacar também que tem no Congresso um projeto que o ministro da Fazenda constantemente defende e pede que seja votado, que é do devedor contumaz, justamente para pegar e punir com mais rigor grupos como esse que a gente está vendo hoje sendo alvo dessa operação, né? É aquela coisa, se 10 bilhões para um grupo tão organizado estavam aí de bobeira, entre aspas, imagina o quanto que eles não conseguiram ocultar. E muitos outros grupos podem estar cometendo o mesmo crime, mas esse é apontado como o maior devedor de impostos do país. Obrigada, viu, Ferretti? Obrigado, gente. Qualquer novidade, a gente volta aqui nesse assunto.